Um livro que analisa os votos do ministro Teori Zavascki no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, foi lançado nesta quarta-feira na biblioteca do STF. As ideias e o raciocínio jurídico do ministro Teori Zavascki são comentados por juízes, advogados públicos e privados e antigos colaboradores que por anos acompanharam de perto a atuação do magistrado. A ideia é resgatar o legado de Teori Zavascki, apresentando às atuais e às futuras gerações o pensamento do ministro, que entrou para a história do país. Mais que uma homenagem a ele, também é deixar um legado para as próximas gerações. E nada mais correto que lançar aqui no Supremo, onde foi a última casa dele. Ele que tem um histórico jurídico muito bonito, que começou na Advocacia Pública Federal, foi procurador do Banco Central, procurador federal, depois desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na sua primeira composição. Foi ministro do STJ por 10 anos e teve aqui também uma passagem brilhante, curta, mas brilhante no Supremo Tribunal Federal. Resgatar esses julgados com comentário de juristas tão importantes, tão abalizados, sem dúvida é algo muito importante para a memória desse grande ministro que tivemos e que vai também auxiliar as futuras gerações na compreensão dos institutos jurídicos mais complexos. A passagem do ministro Teori Zavascki pela magistratura foi de 1948 até 2017, quando morreu em um acidente aéreo. Segundo os autores, o trabalho de Teori constitui uma das mais belas páginas da jurisprudência nacional. Sua atuação de destaque em 3 diferentes tribunais, TRF da 4ª Região, STJ e STF, ao longo de quase 28 anos, representa uma enorme contribuição ao direito brasileiro. São votos paradigmáticos, né? São votos que merecem estudo, são votos que alteraram a jurisprudência de forma muito profunda em alguns casos e por isso merecem o devido estudo. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, e os ministros Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes acompanharam o lançamento da obra na corte. Participar de um momento de celebração da pessoa de um amigo muito querido, de um jurista de escola, de um ministro de ontem e de sempre desta casa. Fico sempre emocionada quando eu falo no ministro Teori, porque talvez não saibam, nós somos contemporâneos na Faculdade de Direito de Porto Alegre da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, uma amizade de décadas, um carinho muito especial e para mim foi uma verdadeira honra ter compartilhado da bancada do Supremo Tribunal Federal junto com o ministro Teori. Eu vim trabalhar com ele aqui no Supremo Tribunal Federal e uma imagem marcante que ficou na minha mente e que os jornais publicaram é que era tão constante eu chegar e falar com ele de uma maneira tão amistosa que quando ele faltou, eu olhei para a cadeira como se ele estivesse lá. E os jornais destacaram aquilo. Uma característica do ministro Teori era a total afabilidade e interesse com que ele recebia os advogados e se interessava e, sobretudo, fazia as perguntas certas. A gente sabe se o juiz está prestando atenção quando a gente despacha, se ele fizer as perguntas certas. Se só balançar a cabeça, esquece. Então, Teori era uma pessoa que fazia as perguntas certas e sempre muito gentil. E depois aqui no Supremo, embora nós tenhamos convivido pouco tempo, nós tivemos uma relação muito intensa e de muita afinidade, e ele tinha um senso de humor cortante, apesar daquele ar relativamente circunspecto. Teori era uma pessoa imensamente bem-humorada.